Olá, boa noite, boa noite. Estamos abrindo nossa live e queremos convidar mesmo para você estar junto conosco nesse dia especial. E daqui a pouquinho vamos chamar a Maria Emília para falar sobre como a cultura influencia no resultado da sua empresa. Que legal, a Dai já entrou, a Elisete também, o Carlinhos, a Débora. Aproveita que você acabou de entrar aqui, pega a setinha e envia para todos os seus amigos que têm algum negócio, que são empreendedores. Esse assunto vai falar muito conosco. E também para todos aqueles que têm pets. Eu acho que se você é um dono de pet, você também vai curtir, conhecer um pouco dessa história e como essa questão das toalhas higienizadas auxilia no cuidado do seu animalzinho. Vamos lá, eu vou chamar a Maria Emília aqui. Vamos convidar a Maria Emília para estar conosco. Que legal. Cão. Oi, Oi, boa noite, Maria Emília, tudo bem? olá pessoal, tudo bom? Tudo bem, Tudo, Gustavo? Deixa eu tudo ver se tá bem. bom a luz aí pra... Vamos ver aqui se Ups! eu fiquei, né? A gente vai Aqui acertando você, aqui. você tá aí nesse fundo maravilhoso, todo verdinho. Aqui é a parte da nossa floresta, né, encantada da Débora. Muito bom. Esses dias a Pietra fez uma contagem, já passamos de 70 unidades. Então, acho que está na hora de parar Sério? de comprar. Acho que sim, acho que já temos o suficiente, né? Então, vai dar muito bom, muito bom. Que Muito legal. Ó, legal. a Fernanda que está trabalhando conosco lá no PET, o Rony também entrou. Ah, Puxa, legal, olha aí. Ó, a minha bastante, irmã, Ana bastante. Cláudia, tá aí online também. Ó, que joia. Vai dar boa. Muito bom, muito bom. Que joia, Então, muito a bom. gente começou essa é, cultura de fazer algumas lives, né? Aproveitando o nosso tema para começar a descrever isso, aonde a gente teve no mês passado o Dia do Empreendedor e a gente gostaria de trazer assuntos que seriam pertinentes não apenas ao mercado do pet, mas também para quem é empreendedor. Uhum. E quando a gente conversou com você, Maria, a gente ficou Você não vai surpreso me chamar de como Maria, né? Pelo amor de você Deus. quer que eu chame você de Maria Emília? Não, Por Mila, né? favor, de Mila, de Maria Emília, mas Maria não rola, né? É que a Débora chama todo mundo de Maria e todo mundo gosta. Então, pois é, né? Não, mas Chama Mila, de eu vou Mary chamar Emily. Mary Emily, né? Eu acho que vai ficar mais como a gente conhece você aqui. E a gente tem o privilégio de conhecer a Mila, né? Eu acho que eu vou chamar do nome que foi apresentado para a gente há um tempo atrás, não vou dizer há quanto tempo, né, Mila, para não ficar Ah, assim não, não, muito, não, 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 muito, não muito conta. claro a nossa idade, principalmente que os meus cabelos, assim, eles ficaram brancos mesmo. E, Não vou nem falar e dos a meus, gente, viu? a gente tem o privilégio de conhecer a Mila há mais de 20 anos e É sempre que a verdade. gente conversou sobre essas questões de corporação, de empresa, ela sempre pôde trazer um olhar muito, muito peculiar e ela sempre esteve ligada a grandes companhias, a grandes projetos. E quando a gente estava decidindo sobre o que fazer, ela trabalha hoje com cultura empresarial e a gente falou, puxa, esse é um tema que é pouco explorado, mas pode ajudar muito. Então eu queria convidar você, Mila, para você se apresentar, para a gente poder continuar esse nosso papo aqui. E, claro, você que está aí acompanhando online, por favor, conforme a gente for conversando, se aparecer alguma dúvida, não deixe de perguntar. A gente não garante que vai responder todos agora, mas com certeza pode acrescentar e, principalmente, pode ajudar a esclarecer muitas coisas. Vamos lá, Mila. Muito legal, muito bom. Bom, gente, primeiro assim, vou reforçar o que o Gustavo falou. Manda aí para os seus amigos, né? Compartilha essa live.
E se você tiver pergunta, pode colocar aí nesse balãozinho que tem um ponto de interrogação, ou comenta no chat mesmo que a gente vai falando aqui. Deixa eu me Perfeito. apresentar um pouquinho, né? O Gustavo falou que a gente se conhece há mais de 20 anos aí. Toda a minha formação foi na área de marketing e comunicação, né? Então, tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas nessa área e por 25 anos, né? Eu sou jovem há muito tempo, então, com uma trajetória bem bacana. E em 2017 eu iniciei uma transição de carreira para a área de desenvolvimento humano. Eu sempre atuei muito forte na área de comunicação, muito ligado à área de gestão de pessoas, RH, porque como comunicação interna, sempre tive muito essa parceria com essa área. Então, sempre a área de desenvolvimento de pessoas teve muito presente na minha vida profissional. E aí, em 2016, 17, eu comecei uma transição, fiz formação em coach, então eu sou Master Coach pela Febracis, fiz toda a formação na lista de perfil comportamental, venho trabalhando com isso desde então, e fiz essa transição. E em 2021, no meio da pandemia, ou um pouco depois da pandemia aí, eu comecei a trabalhar na Olivia Consultoria, que é uma consultoria especializada em transformação organizacional. Então, na Olivia, a gente trabalha com toda a parte de transformação cultural, toda a parte de gestão da mudança, né? Porque as empresas estão se transformando o tempo todo, as organizações estão se transformando e elas precisam se transformar na mesma velocidade que o mercado se transforma. E esse é um grande desafio. Então, na Olivia, eu estou há 2 anos, 2 anos e pouquinho, e foi aonde toda essa experiência que eu já tinha de transformação cultural, porque eu liderei vários projetos nessa área, né? Tanto no HSBC como na Equatorial Energia, sempre empresas em processos de fusão, aquisição, privatização, sempre lidando com muita mudança. E dentro dessa trajetória eu fui aprendendo, e agora, né, eu fiz aí uma formação internacional no ano passado em transformação cultural, então com um pouco mais de metodologia, vamos dizer assim, para falar do assunto. Mas é um assunto que eu amo, me empolgo pra caramba e acho que é super bacana porque quando a gente fala de cultura, a gente está falando sobre tudo que a gente vive. Então, se você tem um grupo de amigos, ali tem uma cultura, sua família tem uma cultura, sua empresa tem uma cultura, a igreja que você frequenta tem uma cultura, o grupo que você faz parte, seja um grupo de dança, de Caminhada, assistência social, fitness. caminhada, corrida, grupo de corrida tem uma cultura própria. E cada um tem uma cultura, e cultura não é replicável. Então, assim, tipo, se você acha que você pode estabelecer a cultura do Google na sua empresa, esquece. Porque você não é o Google, você não tem as pessoas do Google, você vai ter a sua cultura, a cultura do seu negócio. Legal. Então, fazendo um preâmbulo aí. Isso. E nesse processo de cultura, até quando a gente chegou aqui em Itapema, há um tempo atrás, existia... porque a cultura é algo que sempre existiu, sempre determinou comportamento, sempre movimentou as situações. E quando a gente chegou aqui em Itapema, existia uma cultura estabelecida ou um lugar onde as pessoas falavam que em Itapema empresas não conseguiam formar equipes. E no nosso caso, a gente tinha 2 valores que gostaríamos que fossem estabelecidos como bem importantes. Um deles era que a Pet Toalhas não dependesse da minha pessoa ou do meu rosto, ou fosse algo muito ligado, ela pudesse ganhar autonomia através dos colaboradores, das pessoas que lá trabalham. E a outra era, sim, desenvolver uma equipe que pudesse ter essa sustentabilidade e pudesse aplicar esses valores também. Então, quando a gente chegou aqui, as pessoas diziam que não ia dar certo, que não ia funcionar. Então, explica pra gente, Mila, o que é essa tal de cultura? Como que ela pode, de alguma maneira, tocar a nossa empresa e como que a gente precisa estar atento? Porque todo mundo que está aqui, como você falou, faz parte de alguma cultura. Sim, e esse ponto, até antes, né, de entrar na definição especificamente do que é uma cultura organizacional, a gente tem as culturas locais, né? Então, a cultura, ela é construída ou ela se manifesta, né, através dos padrões de comportamento das pessoas, de um grupo de pessoas.
Como que essas pessoas se comportam e como que isso é incentivado, desincentivado ou às vezes tolerado dentro desse grupo e como que isso acontece ao longo do tempo. Então, vamos dizer, cultura de Itapema de que as pessoas não era impossível montar uma equipe. Por quê? Porque por uma cidade de praia, as pessoas chegam na época da temporada, as pessoas vão trabalhar no turismo, nas coisas que são de temporada, né? E existe uma cultura local em relação ao ambiente de trabalho. Quando a gente fala disso, diga, você queria fazer uma pergunta? Não, eu Não. ia falar que realmente essa questão da sazonalidade aqui era muito interessante, Uhum. porque realmente chegava o verão, existia uma migração dos trabalhos mais corriqueiros ou que demandavam do ano todo para essa questão do turismo. E eu creio que todo mundo que tem um negócio aqui no litoral acaba passando por isso, nessa Sim, questão do turismo, mas também, de repente, se você tem um negócio que é influenciado pela safra, como tem na questão agrícola, sim. e outras questões que também podem movimentar. Então, a cultura ela é muito ampla, né? Sim, e ela vai ser influenciada por elementos tanto internos quanto externos, né? Então, Uau! não só a cultura do teu negócio, mas a cultura do ambiente onde você está, da cidade, daquele mercado, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje, especificamente do mercado de pet shops, né? Do mercado pet como um todo, tem uma cultura própria, E né? A uma gente até semana passada, né? A doutora, como é? A doutora Rosemary, Rosemary. Rosemary. A doutora Rosemary falou disso, né? Que a cultura de banho e tosa no Brasil ela é diferente da Europa. E essa questão do pet no Brasil também sofreu uma mudança cultural. Quando eu era mais jovem, a gente ia no mercado comprar ração, a ração ficava Uhum. do lado do sabão em pó. Aham, sim, E é depois foi verdade. passando, começou a ganhar um lugar um pouquinho maior. E hoje a gente já tem praticamente quase que uma seção toda em Sim. supermercados, em lojas de departamento, voltadas para o pet. Isso além de todas as lojas especializadas, né? Mas voltando na definição aí do que é a cultura, então Legal. a cultura ela é criada num ambiente, pode ser a família, pode ser a empresa, pode ser qualquer um desses grupos, por meio das mensagens que trazem aquilo que as pessoas valorizam, tá? E são mensagens não verbais. Não necessariamente as pessoas falam, olha, nossa cultura é assim. Por quê? Porque elas são manifestadas de três formas. Primeiro, os comportamentos das pessoas, os símbolos culturais que existem, já vou explicar o que é isso, e sistemas. Então, comportamentos. Por exemplo, uma cultura familiar, eu vou pegar exemplos variados, tá? Porque aí acho que é mais fácil das pessoas se enxergarem. Uma cultura familiar onde existe autonomia, né? Qual que é o comportamento? É um comportamento onde as pessoas, os pais, dão autonomia para os filhos, e toda autonomia ela vem junto com responsabilidade, né? Eu posso fazer, mas eu vou arcar com as consequências de fazer. Então, é um comportamento daquela cultura. Quando eu falo de sistemas, a gente está falando de aquilo que é estruturado dentro de uma organização, ou dentro de uma família, ou dentro de um ambiente, um grupo qualquer. Por exemplo, numa empresa, os sistemas de remuneração. Como é que as pessoas são remuneradas? Como é que as pessoas são promovidas? Como que dentro dessa cultura, o sistema, por exemplo, de férias. As pessoas tiram férias, 30 dias de férias, ou não, se divide as férias, ou não, tira 20 dias e paga 10. Isso tudo faz parte da cultura, porque tem um sistema que transmite essa cultura, que tangibiliza essa cultura. E a gente também tem os símbolos. Os símbolos é a forma como normalmente se toma decisão a respeito, se faz escolhas. Então, por exemplo, às vezes você tem símbolos culturais em empresas que falam muito. Vou trazer um exemplo bem concreto aqui, que eu vivi isso na transição da Equatorial quando a gente comprou a Equatorial no Pará, a concessionária do Pará, cada diretor tinha uma sala na empresa antiga com uma secretária.
No primeiro dia que se chegou, um dos sinais da mudança, que era parte do nosso plano de transição, era mexer nos símbolos culturais. Então, se colocou uma sala de reunião no meio do salão, toda de vidro, todos os diretores e o presidente estavam ali, tinha uma única secretária que atendia tudo. E as portas ficavam abertas. Não tinha mais vaga marcada no estacionamento. Então, era um símbolo de que a cultura era outra, que agora tinha acesso, que as pessoas podiam chegar, que as pessoas podiam falar, né? Então, Isso fala muito. Nesses 3 itens que você colocou, muitas vezes a gente tem no nosso plano de negócio quais são os valores que a minha empresa vai ter. Uhum. Mas, pelo que eu estou entendendo, valores não é a cultura. Não, valores são parte da cultura. Porque os valores, eles traduzem aquilo que a empresa acredita. São as crenças, né? De formas, as crenças positivas, vamos dizer assim. Que são as coisas que a empresa acredita que são importantes. Agora, como que isso se traduz na cultura, vai se traduzir nos comportamentos, nos símbolos, nos sistemas. Então, vou pegar um valor, por exemplo, me dá um valor aí da Pet Toalhas para a gente falar dele. Um e valor... Vamos exemplificar. Exemplificar. Prontidão no atendimento. Prontidão no atendimento, excelência no atendimento. Como é que isso se manifesta em comportamento? Quando todos os atendentes... simples, né? A forma do atendimento, como a pessoa se coloca, se comporta quando chega um cliente, atenção. E aí isso vai se mesclando com símbolos. Se é uma pessoa que está atendendo e ela para, olha no olho, te dá atenção, te escuta, isso é um símbolo cultural. E é um comportamento que traduz esse valor de excelência no atendimento. Se o telefone toca e ninguém atende naquela empresa, como é que você tem excelência no atendimento, prontidão no atendimento e o telefone não é atendido? Bem real. Ou seja, Né? muitas vezes a um gente pode símbolo. escrever os lugares que estão ou politicamente correto ou devidamente correto, vamos colocar assim, mas isso não ser traduzido na cultura da empresa. Sim, e muitas vezes, Gustavo, o que acontece é o seguinte: o dono da empresa, o empresário ou o presidente, dependendo do tamanho da empresa, ele tem aquela visão, aquela missão estabelecida, ele desenhou aquilo no plano estratégico dele e escreveu aqueles valores porque ele acredita que aquilo são valores importantes para o negócio. Só que a forma como a cultura está sendo vivida na prática, ela não está manifestando aqueles valores. Então, Entendi. diga. Não, que a cultura, ela é a manifestação em atitudes e símbolos e sistemas daquilo que realmente são os valores que estão sendo aplicados. Porque eu posso ter um valor escrito, posso ter um valor idealizado, mas o que está ocorrendo no dia a dia é a cultura. É a cultura. Então, a cultura, ela influencia demais, então. Sim, muito. Tanto é que a gente diz que a cultura é aquilo que as pessoas fazem quando o chefe não está. Isso é a cultura da empresa. Ou seja, quando ninguém está olhando, isso é o que vai manifestar. É o que vai manifestar a cultura. Então, por exemplo, quando você começou falando que no teu projeto do Pet Toalhas era a empresa não depender de você. Vamos lá? Isso significa que as pessoas precisam ter autonomia e tomar decisão. A empresa roda quando você não está? Roda. Tem que rodar. Mas assim, isso é a cultura na prática, né? E ela roda como? Ela roda da mesma forma como se você tivesse lá? Assim, o processo de desenvolvimento da cultura, ele demorou um pouco, mas hoje ela tem situações que é melhor quando eu não estou. Então... Né? A situação dela é porque as pessoas que têm autonomia, querendo ou não, porque a gente também não tem um grande número de colaboradores, a gente não tem muitas hierarquias. Quando eu chego na empresa, algumas coisas que eles têm autonomia para tomar de
decisões acabam ficando assim, já que você está aqui, o que que a gente faz, como que a gente faz, o que que a gente Sim, deveria e se fazer. você não tivesse, eles iam decidir. Eles iam Mas decidir e... Pode eles falar. provavelmente decidiriam pensando assim, tá bom, o que que o Gustavo faria? Isso. Né? Eu acho que a gente tem um símbolo cultural, eu não sei para quem aí, as pessoas que são jovens há bastante tempo vão se lembrar, antes da Latam, a TAM tinha o comandante Rolim, que era o Isso. presidente da empresa. E as histórias são clássicas de cultura, porque ele foi um dos maiores exemplos de cultura corporativa no Brasil. As pessoas sabiam claramente como se mover, o que fazer, como decidir, porque a cultura era clara para todo mundo. Então, a atitude das pessoas, o comportamento, era pautado naquela cultura. Eles sabiam como. E aí tinha vários símbolos, várias coisas, né? Tinha o tapete vermelho para embarcar no avião, tinha vários símbolos daquela cultura, né? Mas tinha uma cultura, um traço muito forte, era a autonomia das pessoas. E agora traduzindo um pouquinho assim para nossa para nossa aplicação, porque assim a gente falou um pouco do Tá. conceito, a gente viu Uhum. que ele se manifesta em três aspectos, Sim. mas fica muito claro que a empresa ela só tem uma cultura porque ela é formada por pessoas. Isso. Porque, na realidade, o que muda numa empresa não é a empresa, são as pessoas. Então, a cultura muda porque as pessoas mudam. Eu não consigo estabelecer uma cultura simplesmente escrevendo lá naquela plaquinha dizendo os nossos valores, o nosso desejo, a nossa Não, meta. não. E para que a minha cultura ela seja coerente, eu Tá. preciso ter Então, um plano de negócios. Vamos começar nessa vamos, assim, vamos vamos tentar começar a aplicar. aplicar isso. Então, assim, a cultura ela existe independente de você ter ela escrita ou não. Qualquer empresa tem plano de negócio, não tem plano de negócio, tem valores definidos, tem missão definida, já existe uma cultura. Porque ela opera, ela é feita de pessoas e como que as pessoas fazem as coisas, como as pessoas se comportam, porque eu posso não ter um sistema estabelecido, mas eu tenho um sistema. O sistema é a forma de operação daquele negócio. Eu posso não ter claro quais são esses símbolos culturais, mas todo momento que se toma uma decisão, que tenha algo que manifesta isso, é um símbolo cultural. Goste você ou não da cultura que você tem na sua empresa, né? Falando para os empresários. Então, como que a gente trabalha isso? E por que essa live ela tem a ver com o resultado de negócio? Como que a cultura influencia o resultado do negócio? Não existe como desassociar uma coisa da outra, porque todo o resultado é feito por pessoas. Perfeito. E então, a cultura, aquilo que as pessoas vivem no dia a dia da empresa, vai influenciar diretamente o resultado do negócio. Esteja ela vendendo na linha de frente ou não. Isso vai ser impactado. Como que a gente alavanca o resultado do negócio? Primeiro, a gente precisa ter clareza, né? E aí o empresário, né, o dono da empresa ou diretor, enfim, presidente da empresa, tem que ter clareza junto com a sua liderança, com aquelas pessoas que lideram essa empresa, para onde nós estamos indo, onde que a gente quer chegar, quais são os nossos objetivos, como que a gente, para onde, quanto a gente quer crescer, quanto a gente, claro que isso é feito com base em muitas coisas, né? Especialmente olhando teu histórico, olhando o mercado, entendendo teu posicionamento de mercado, enfim, várias questões que a gente trabalha aí num planejamento estratégico. Mas aonde que eu quero chegar? E aonde eu tô? Eu preciso saber onde eu tô. O que eu tenho hoje? O que eu tenho culturalmente falando? Como que as pessoas da minha empresa, o que a gente acredita? O que para a gente é importante? O que a gente valoriza aqui? Né? O que a gente tem? Ok, eu quero ser uma empresa que quer crescer. Vamos lá, vamos pegar aqui o exemplo, né? Acho que um bom exemplo de pet shop. Tá, quer crescer e tal. E um dos objetivos de crescimento
é ser uma empresa que é sustentável, que está dentro desses objetivos. Sustentável no quê? Em todo o teu processo, né, de preservação do meio ambiente, mas não só isso, né, numa cadeia sustentável. Beleza. Você separa o lixo da tua empresa? Meu Deus, coisa simples. Você começa a perceber a dissonância entre o que eu quero, onde eu quero chegar e aquilo que eu estou dizendo que eu quero ser como empresa e a minha cultura? E a maneira como eu me Como comporto. eu me comporto para chegar lá? Bah, Então a gente precisa primeiro alinhar isso e entender para onde estamos indo. Quando a gente entende isso, isso precisa chegar a todos os níveis da organização. Não seja ela adianta. formada por muitos Não, ou por ou poucos, por né? poucos, não adianta. Se você tem uma empresa que tem 5 pessoas, ou se você tem uma empresa que tem 25 mil pessoas, todo mundo precisa saber para onde nós estamos indo. Porque senão as pessoas vão começar a ter atitudes, tomar decisões, começa a ter várias empresas dentro da mesma empresa. Isso é muito comum em empresas maiores. Ah, você tem a filial de lá, tem a cultura daquele gerente que cuida daquela filial. E ele determina a cultura, não, a cultura é da empresa, não é da pessoa do gerente. Né? Então, é o que a Débora está falando aqui, ações falam mais alto que as palavras. Sim, isso é a cultura. O Rony fez um resumo do que a gente falou nessa primeira parte, só para também colocar aqui que a cultura é a manifestação concreta dos valores reais de uma instituição. Como os líderes podem influenciar no aprimoramento ou mudança dessa cultura, que entra nisso que você está falando agora. Exatamente. Porque como que a gente pega que é esse conjunto de atitudes, pensamentos, manifestações, símbolos e transforma naquilo que a gente deseja ou que a gente precisa. E desdobra isso para a organização para que todo mundo faça isso. É por meio da liderança. Então, se a liderança não for o exemplo da cultura, a cultura ela não acontece. Então, só quero voltar um pedacinho aqui. Definimos para onde vamos chegar? Beleza, precisamos. Todo mundo precisa saber para onde a gente está indo. Ok, a cultura que a gente tem hoje, ela alavanca isso, ela ajuda, ela potencializa esse resultado ou não? A gente precisa mexer em alguma coisa na nossa cultura para que isso esteja mais alinhado com o resultado. Ah, precisamos mexer na cultura. Poxa vida, a gente está falando que a gente quer ser inovador, que a gente vai conquistar, a gente vai entrar no mercado digital. Né? Vamos entrar num produto que a gente vai vender online. Mas a gente é burocrático internamente, tem um monte de papel, os processos são todos travados. Centralizador. Nada centralizador. É incoerente. Então eu preciso mexer nessa cultura para que isso seja coerente com o resultado que eu quero. Para onde Então, eu estou mais ou indo. menos assim, ó, me passou aqui na cabeça que muitas vezes a gente tem aquele sonho de montar um super negócio. A gente olha uma empresa mundialmente conhecida, uma marca mundialmente famosa, e a gente acha que trazendo aqueles 3 itens que a gente faz, que é missão, valor, Visão e valores. visão e valor, eu vou estabelecer tudo isso que é o dia a dia do meu negócio. E pelo que a gente está conversando, é algo muito mais necessário esse cuidado com a cultura do que muitas vezes com aquilo que está escrito na parede. Sem dúvida, sem dúvida. Não vou falar o nome do cliente, mas eu tive um cliente que num diagnóstico de cultura, a frase do colaborador foi: a cultura escorre pelas paredes da empresa. Porque a cultura era tão impregnada que assim, não precisava ter nada escrito lá, sabe? Era como se aquilo fosse super presente. Era realmente vivenciado. Vivenciada. Então, aí assim, definir que cultura eu preciso ter para chegar nesse resultado, agora a gente precisa trabalhar a liderança. Por quê? Porque o líder é exemplo.
Se o líder não praticar essa cultura, se o líder não for exemplo da cultura, se ele não tiver os comportamentos alinhados, se ele não tiver tomar as decisões, né? E aí os símbolos são fundamentais nesse caso, né? Os símbolos das decisões dele passam a ser símbolos fundamentais. Se isso não estiver bem alinhado, não acontece. Então, quem é a primeira pessoa que precisa ser aquela pessoa que vai efetivamente ser o grande, que vai levantar a bandeira, né? A gente fala que é o patrocinador aí, o sponsor. Tem que ser o dono da empresa, tem que ser o presidente, tem que ser a pessoa que está à frente do negócio. Essa é a pessoa de referência. E a liderança direta dessa pessoa, seja se ele tem lá um gerente, tem coordenador, ou se é uma empresa maior, tem diretores, essas pessoas elas precisam estar muito alinhadas, elas precisam estar na mesma página e elas precisam descer isso. Então, eu sou um dono de negócio, eu quero pegar esse exemplo sobre você e passando. E eu quero, por exemplo, vamos pensar, eu sou dono de um pet shop e eu gosto de como os cachorros de um pet shop B está sendo feito, ou eu ouço um comentário e eu descubro que tem um profissional no mercado que já trabalhou nesse lugar, que era responsável por lá. Adianta eu ir lá e buscar essa pessoa para trabalhar dentro do meu negócio, acreditando que ela sozinha vai estabelecer essa cultura? Não. Sozinha ela não vai estabelecer essa cultura, Gustavo. Mas vamos pensar, se esse profissional entrar na empresa, né, e ele vem com uma cultura daquela outra empresa. Mas ele também tem as suas competências técnicas, profissionais, ele tem coisas que ele vai agregar, né? A grande questão é que muitas vezes, se ele não tem uma identificação com os valores da empresa, com a cultura da empresa, se não tem o que a gente chama hoje de fit cultural, que é isso, puxa, eu realmente acredito nisso que vocês estão falando, que essa empresa vive, e eu vejo isso na prática, se isso é confrontador, essa pessoa ela não vai sobreviver. A própria cultura vai expulsá-la. Então ela pode chegar no ambiente, então a cultura está estabelecida, independente se ela é agradável ou não, se ela coopera com o resultado que eu desejo ou não, ela está aqui. Sim. Eu entrei nessa cultura, eu vou absorver essa cultura e vou dizer, puxa, eu vou me comportar como aquilo que já está sendo feito. Sim. Ou, como é que é a segundo ponto, que é eu pego então. um pouco, né? Que eu lembro que a gente estava conversando sobre isso. Sim, eu posso. Porque assim. A gente fala que temos os 3 As da cultura. Os 3 As da cultura. Ou eu chego numa empresa e eu adoto essa cultura, eu realmente assumo que essa cultura da empresa, eu vou fazer parte dessa cultura e vou me comportar dentro dessa cultura. Ou eu posso adaptar, né? E aí eu vou pegar um exemplo que a gente viu acontecer durante a pandemia em empresas que contrataram muitas pessoas online. A pessoa estava trabalhando online de casa como office e tal, e essa pessoa não teve o embarque dela na cultura, ela não teve aquele momento de vivenciar ali, da troca com os colegas, de perceber, entender como é que as coisas funcionam, e ela acabou, por conta da cultura que ela já vinha, da cultura que ela trouxe da outra empresa, ela começa a adaptar, ela começa a se comportar e às vezes até trazer coisas novas, que pode ser muito bom, que isso pode oxigenar aquela empresa, ou pode ser muito ruim, porque pode também contaminar aquela cultura ou ir dissolvendo coisas que são importantes na cultura ao longo do tempo. Ao longo do tempo, não é do dia para a noite, tá? A cultura não muda assim de hoje para amanhã. Quando a gente fala de transformação cultural, a gente está falando de processos aí de 3, 4, 5 anos. Para mudar a cultura de uma empresa. Agora, tem também uma outra atitude que pode acontecer nisso, que é a pessoa abortar a cultura, né? Ou ela adota, ou ela adapta, ou ela aborta. E esse abortar a cultura significa assim, eu vou
ir matando essa cultura aos poucos, no sentido de contaminar, jogar contra, Mais ou ir menos contra tudo que assim, o está... que foi pedido, eu vou fazer do meu jeito. Isso, vou Tipo fazer do meu jeito. assim, eu entendi o que pediram, mas eu continuo fazendo do meu Mas jeito. não só o que pediram, sabe, Gustavo? Aquilo que não é dito, aquilo que não é falado, o comportamento dela é incoerente com aquilo que aquela cultura vive. E legal. Antigamente, não, apesar que faz tempo que eu não faço esse processo, né? Mas quando eu entrei na Becton Dickinson lá, a gente tinha as imersões, né, Uhum. do bem-vindo, o café bem-vindo, no qual você falava com o gerente, com seus Hoje marcos, chama, hoje tem um nome bonito para isso. No meu tempo, agora entrou o Zé aqui. O Zé foi meu colega de faculdade, olha só, ai, que das legal. antigas. No tempo era isso, né? Imersão, não sei o quê, integração, integração. Integração. Agora chama onboarding. E eu lembro que a gente fazia esse procedimento, não sei se continua igual, mas ali no PET a gente também tem uma forma de explicar como a gente funciona, a pessoa acaba passando um pouquinho por cada setor, tem contato com quase todo mundo que trabalha com o projeto. O que fica menos com contato é o vendas, que não acaba não aparecendo muito na parte da indústria aqui no processamento. Mas a gente geralmente faz isso com a pessoa depois de contratada. Sim, E sim. o que você está falando, assim, eu fiquei pensando, mas será que a gente não deveria dar uma... Claro que na nossa CLT a gente tem um contrato de experiência que chama, mas não seria interessante a gente explicar isso daí? Como é que funciona isso, assim, É, nessa questão cultural? Assim, eu sei que eu estou falando de vários assuntos e depois eu quero que a gente pegue tudo isso que a gente deu uma pincelada bem ampla, ou aham. seja, o que E é, vamos como que para isso os práticos. isso, para a gente poder chegar e dizer, tá bom, eu vi que eu preciso disso, como que eu estabeleço, como que eu caminho? Tá. Mas nessa questão dessa imersão, de como descobrir a cultura que a pessoa está vindo. Até eu falei sobre trazer um profissional e não é que ele não pode cooperar ou não pode ajudar, mas ele sozinho não vai conseguir definir todas essas coisas. Uhum. Então, hoje, nas empresas, né, empresas maiores, no processo seletivo se faz uma análise de fit cultural. Se a cultura daquela empresa, ou a cultura daquela pessoa, o que aquela pessoa acredita, o que é importante para ela, os valores que ela tem, como é que ela enxerga o mundo, se isso está aderente com a cultura da empresa. Entendi. Porque às vezes a gente. Esse aqui é um ponto muito interessante, muito importante a gente falar. Eu quero voltar no negócio que a Anaélia falou aqui de resistências. Mas antes disso, é muito importante a gente entender que isso em qualquer empresa. A gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Sempre. O que está acontecendo hoje é que com o desenvolvimento de outras, né, habilidades mais comportamentais, inteligência emocional e tudo, a parte da avaliação do comportamento no processo seletivo está ficando cada vez mais forte. Não é só o currículo e o que a gente chama das competências técnicas. Quais são as competências comportamentais que essa pessoa carrega? Elas são aderentes com a cultura? Porque assim, ó, existem hoje empresas que permitem você ter um horário flexível. Uhum. Mas tem pessoas que não Tem. conseguem gerenciar o seu próprio horário. Eles precisam daquela questão do chegar às 8, sair meio-dia, voltar às 1h30, sair às 5h30 da tarde. Por quê? Porque elas Do mesmo. não têm essa habilidade de se governar. Sim, sim, tem isso. Mas também tem outro. Vou pegar esse exemplo que você falou. Nesse mundo que a gente está hoje, a gente tem, depois da pandemia, todos nós tivemos oportunidade de trabalhar à distância. Pessoas que estão muito acostumadas a trabalhar à distância, né, online,
Se vão para uma cultura que você tem que ser 100% presencial, é sofrível. Eu estou vivendo isso. Eu Estava trabalho, acostumado com eu essa questão trabalho online online, né? desde 2017. Eu atendi todos os meus clientes online. Eu tive um cliente presencial. Hoje eu estou num projeto que eu tenho que estar presente dentro do cliente. Nossa, é um desafio. Desenvolver-se. Um É um desafio. desenvolver-se. Então, assim, claro que é uma situação de projeto, é temporária. Mas vamos pensar no longo prazo. Se é uma pessoa, se a empresa não tem a cultura de ter 2 dias, 1 dia, 3 dias de home office, tem que trabalhar 100% do tempo online, isso é aderente, isso combina com a cultura daquela pessoa? Então, isso nos processos seletivos hoje já se olha. Para Legal. você ter esse fit cultural. Deixa eu É voltar porque nesse pontinho que a Anaélia falou aqui de resistência, só para legal. não perder. É, sim, dentro do processo da cultura, a gente tem que mapear quais são as resistências, né? E Aonde que qual, assim, ó, nessa as negócio de resistência, resistências. perdão te cortando, Mila, mas assim, ó, qual que foi o dos desafios que você já passou dessa implantação de novas marcas, de qual que foi a situação mais inusitada de resistência que você já passou? Pá, foram tantas. A Anaélia, nós passamos juntos, né, Anaélia? Uma situação de resistência de cultura muito grande lá no Pará, dentro da empresa, porque tinha toda uma cultura da empresa anterior, aonde os colaboradores, a área de RH não tinha não era um RH estratégico, não tinha o desenvolvimento das pessoas, uma proximidade. E toda isso que eu contei, né, de que era bem hierárquico, a empresa tinha uma influência muito grande do sindicato dentro da gestão do gestor, então, e do RH. E isso foi uma resistência cultural grande, mas que foi sendo muito bem trabalhada na época, mas que foi bem desafiadora, até as pessoas entenderem que, sim, o sindicato tem o seu papel e ele é importante no contexto, mas a gestão é da empresa, né? Esse, né, assim, fez o Era, embate, porque você vai. sim, foi um Porque embate é um enorme conflito de interesses, de querendo ou não. interesses, sim, Porque o sindicato está lutando pelo bem-estar, pelo cuidado com o funcionário. E a gestão da empresa está cuidando para que esses colaboradores cuidados e em posições corretas tragam o resultado final. sim. Então a influência, Isso não precisa ser uma guerra, né? isso, Mas lá era bem diferente. Manu está falando aqui que as pessoas também estão cada vez mais individualistas e que possuem seus próprios objetivos e ambições. Como conseguir que esses novos perfis trabalhem com um todo, em equipe e engajados com a empresa? Muito bom, Manu. Esse é um grande desafio. Porque nesse processo de cultura, e aí eu vou pegar o ponto das resistências, você precisa efetivamente engajar as pessoas. Como que as pessoas são engajadas? Quando elas entendem o propósito daquilo, elas se sentem parte, elas sabem que aquilo faz sentido na vida delas, né? E aí você precisa encontrar esses pontos de conexão, e a liderança tem um papel super importante nisso, porque o líder, ele tem que ser o exemplo. Ele tem que ser o exemplo. muito bom. E ele tem que efetivamente ouvir as pessoas e servir essas pessoas, né? A liderança, ela tem esse papel de servir as pessoas. Ela não está ali para ser servida, ela está ali para servir, né? Ela está ali para desenvolver aquelas pessoas e conectar. Então, num processo de cultura, e hoje a gente tem desafios imensos, principalmente as empresas estão passando por isso, com conflitos geracionais. Muitas vezes, tenho clientes que são gestores e empresas que têm 25, 30 anos, o cara é gerente, e ele tem na equipe dele pessoas de 50.
ele lidera alguém que tem idade para ser pai dele, né? E como você lida com esses conflitos geracionais. Então, assim, cada caso é um caso, né? E cada empresa vai ter aí a sua maneira de lidar com essas coisas. Mas uma coisa que é sempre base, a liderança está ali para efetivamente traduzir essa cultura e ajudar as pessoas a entenderem o porquê daquilo, da onde que isso é importante. Então, esse trabalho de conscientização, que não é só conscientização, é de engajamento, fazer a pessoa comprar a ideia junto com você, é um trabalho que é desafiador e que custa o líder. Isso. Deixa eu só fazer... Quero só dar um exemplo concreto, tá, Gustavo? Para Legal. tangibilizar aqui. Estava dando esse exemplo que eu falei que a Anaélia, a gente viveu junto lá no Pará. O que a gente fez? O presidente da empresa, ele diariamente a gente fazia a gente tinha uma programação semanal lá, mas ele foi de área em área e ele sentava com um grupo de pessoas e falava assim, gente, estou aqui para responder perguntas, vocês podem perguntar o que quiser. Perguntas das pessoas, a gente vai ser demitido, vocês não sei o quê, tarará. Aí ele começava a explicar. Não, tarará, tarará, tarará. E ele foi explicando, trazendo informação, trazendo clareza. Então, comunicação é uma ferramenta fundamental. E transparência é o que vai gerar credibilidade na liderança para que as pessoas se engajem no processo. Claro que aí o líder, obviamente, tem que ser coerente, né? Ele não pode falar uma coisa e fazer outra. E que, querendo ou não, vai manifestar a cultura. Ele pode Sim. até tentar falar e viver outra, mas os símbolos, aquilo que você falou no começo, vão começar a aparecer, né? Vão começar a mostrar o que cada que não é bem aquilo. Legal. Então, assim, a gente falou os conceitos, o que é uma cultura, quais são as manifestações. A segunda parte ali, a gente deu uma pincelada como isso influencia, como uma cultura ela pode ser positiva ou negativa. Num outro ponto, que foi um pouquinho para frente, a gente falou que a cultura ela pode ser adotada, ela pode ser adaptada, onde usa um pouco, não usa, ou ela pode ser abortada, onde fica longe. E pegando essa questão da resistência e dessa questão da Manu sobre como aplicar, Mila, então eu cheguei aqui, eu tenho um pet ou tenho um negócio e eu vejo comportamentos e eu vejo que tem uma cultura, que a pessoa entra na minha empresa e um pouquinho depois ela já está com aquele comportamento que eu não gosto, ela já está... Então, como que funciona um projeto que você trabalha nessa questão da implantação aí? Como é que as pessoas podem praticar isso? Porque essas questões que você colocou da aplicação, por exemplo, com o diretor, é um passo da execução. Mas Sim. como que eu faço para projetar e adaptar e começar a lidar com isso no dia a dia? É claro que assim, em empresas grandes a gente faz um diagnóstico de cultura, a gente tem todo um trabalho grande. Vamos falar para uma realidade menor, né? Aonde você tem o dono da empresa que está ali em um grupo de 10, 15 pessoas ou 20, mas não é uma coisa gigantesca. Uma coisa importante, primeiro, é você identificar qual é a cultura que existe nessa empresa. Né? E como é que a gente identifica essa cultura? Primeiro, o que se acredita? O que as pessoas acreditam a respeito dessa empresa? De como se comportar, de como que é esse negócio, né? E isso pode ser feito em conversas, né? Conversando, tá, o que a gente acredita aqui? Claro que isso vai exigir de quem está à frente do negócio conversar com as pessoas, perguntar, ouvir, entender, se questionar. Será que o que eu estou fazendo como dono da empresa, as pessoas entram aqui e daqui a pouco elas estão com aquele vício que a gente fala, né? Elas já estão viciadas naquilo. Elas estão fazendo isso por quê? Quem está influenciando essa pessoa a fazer isso? O que eu faço como líder que leva a pessoa a fazer isso? Então, esse trabalho de mapear e entender isso é um primeiro passo. Tá bom, aonde que eu quero chegar? Que tipo de cultura que eu preciso ter? Né? E aí,
quando eu digo que tipo de cultura, é que comportamentos as pessoas precisam ter. Então, vamos dar exemplos concretos de comportamento. Ah, eu quero, dentro do que eu quero e aonde eu quero chegar como empresa, eu quero ter pessoas que tenham um comportamento de criatividade, de inovação, de atitude, que a pessoa vai lá e ela é proatividade, ela toma atitude, que ela possa ser colaborativa, que ela ajude o outro. Isso são comportamentos. Então, isso é o que eu quero. O que eu estou fazendo, que eu já faço dessa cultura que eu quero, e o que eu não estou fazendo? Ah, tá bom. Vou dar um exemplo. Eu quero que a pessoa tenha atitude, que ela tome iniciativa, ela faça propostas, ela inove no processo ali, ela seja tal. Aí, eu, dono, tô lá, e a pessoa vem com uma ideia e fala assim, Marinês, o que você acha de fazer isso aqui? Eu falo, não, isso aí não funciona. Ou, não, quem decide aqui sou eu. Você acha que você vai ter uma cultura onde as pessoas vão ser Ser inovadoras, elas proativas, vão ser inovadoras, né? proativas? Não. E às vezes você tem ali uma resistência à mudança, que, por exemplo, é medo de errar. Porque cada vez Entendi. que alguém erra dentro da empresa, as pessoas reagem de uma forma que é condenatória, ou vai dizer assim, não, mas a culpa foi de fulano, não, isso aqui é porque não sei quem fez não sei o quê. E E tem muita dessa cultura, né, da não não traz solução, responsabilização, né? não responsabilização. Então, entender qual é aonde eu quero chegar, que cultura eu quero ter, e como que eu vou chegar lá, eu preciso saber o que eu estou fazendo. E sabe qual é o desafio, Gustavo? Se enxergar. Se enxergar. Porque assim, quando você é dono de um negócio, você tem muitos pontos cegos. Todo mundo tem pontos cegos. Porque eu vejo aquilo que eu imagino, que eu tá, mas assim, essa autoanálise, esse trabalho do autodesenvolvimento de liderança, de conseguir enxergar meus pontos, né, os meus pontos cegos, perceber às vezes a minha linguagem corporal está dizendo uma coisa completamente contrária àquilo que eu gostaria que fosse a cultura da empresa. Cada vez que, né, a pessoa, às vezes a pessoa não fala nada, mas ela só faz assim. E cultura se manifesta através De de mensagens sinais, não mensagens verbais, não verbais, não aquilo que faladas, não não é dito, escritas. E, né? Então, e tudo isso vai construindo, sabe? Esse lugar então, da cultura. se você pegasse assim, Mila, vamos pensar agora numa questão simples, assim, para a gente conseguir ampliar um pouquinho. Vamos pegar o exemplo que eu estava falando sobre uma questão de como apresentar um cão no final do processo de banho e tosa. Eu trago a pessoa para dentro da minha empresa e imagino, ou eu, sei lá, contrato uma assessoria que vai implantar o método Disney aqui no meu pet shop. O que você acha que a pessoa deveria começar antes de chegar nesse processo de trazer o processo Disney ou alguém que vai colocar a cultura? Porque, como você falou, é um processo a longo prazo. Não tem como você Não. comprar uma caixa de Não tem uma. mudança, Não acender tem. uma vela ou Não um tem. barril, né? Era assim, e aquilo explodir e transformar no outro Não, dia. não tem, e não tem uma receita de bolo, né, de dizer assim, você pegou um exemplo bem bom, né, a cultura Disney, vamos pegar a cultura Disney de atendimento. As pessoas vão lá para Disney para fazer o curso de excelência em atendimento e tarará, tarará. Elas podem replicar processos. Processo de atendimento. Posso replicar, estou aqui. Agora entrou a Samira, minha amiga lá do Maranhão, que também a gente viveu todas essas coisas juntos, né? Processo de atendimento você replica. Agora, a cultura, como que as pessoas vão se comportar naquele processo de atendimento, se ela vai atender com um sorriso no rosto, se ela vai, né, ser a forma como ela vai falar e tudo isso, são coisas que têm fatores culturais. Então, o processo eu posso copiar.
Só que as pessoas são outras, o ambiente é outro, o negócio é outro. Então não tem como você replicar uma cultura. O que você precisa entender é, como empresário, é o que que eu preciso, o que que eu tenho de ponto forte, o que que é o meu bom, que a gente faz bem, que valoriza e me ajuda a chegar no resultado, onde é que eu tenho problemas, onde é que eu tenho desafios. Por que que aquele colaborador, quando chega, como, daqui a um tempo, ele já está replicando aquele mau hábito? O que está motivando isso? E Ou aí porque que ele tem... não permanece, Ou porque porque ele não permanece? Por que que eu tenho uma rotatividade tão grande? Aí eu queria pegar o teu exemplo lá, Gustavo, da Pet Toalhas, que é o contrário. Você conseguiu construir uma cultura das pessoas permanecerem. Eu me lembro que você compartilhou a história da dona Carla, que quando fez 11 anos de empresa, levou um bolo para comemorar o tempo dela isso, de ela empresa. isso, ela estava celebrando os 11 anos de empresa no dia que celebrava mesmo a data que ela foi contratada e não era algo partindo da empresa, ela mesmo providenciou um bolo e a comida e nos convidou para estarmos na festa dela de Uhum, celebração de 11 anos conosco. uhum, Então, aquilo que parecia impossível lá no começo, porque as pessoas diziam contra, falavam que era impossível, que ninguém permanecia num trabalho, que as pessoas aqui eram sempre voltadas para essa área do turismo, que sempre queriam essas oportunidades que a temporada oferecia. E a gente hoje tem funcionários, a empresa vai fazer 15 anos, mas temos funcionários de 13 anos, de 12 anos. No caso, a dona Carla já vai fazer agora 12 anos que está conosco. A Mônica faz 7. E assim, o Luiz foi o primeiro emprego dele com 16 anos. Agora ele já está com quase 25, está lá também. olha que Passou legal. por todos os processos, ele está aqui na live. Ou seja, realmente é muito gratificante a gente poder ver uma ideia. Claro que isso, como você falou, gerou processos e foi trabalhado para aqueles valores importantes, porque muitas vezes a gente chega e acha que a cultura é estabelecida pelo financeiro. Uhum. E a gente vai percebendo que o financeiro é um dos itens que influencia nas decisões. A Sim, sim, porque valorização é outro, o o projeto é ambiente outro, de trabalho, o propósito. o propósito, a questão da valorização daquilo que eu faço. Né? A dona Carla Uhum. está lá conosco e ela é responsável pela vistoria e separação das toalhas que não estão de acordo com o processo. E ela faz isso há 11 anos. E eu brinco com ela, eu falo assim, meu Deus, vocês fazem isso há tanto tempo. Mas se você for lá hoje, você vai ver ela, a Mônica, o Adair, ou seja, pessoas que fazem porque entendem a cultura da empresa, que é proporcionar o bem-estar para as pessoas através da higienização e desinfecção das toalhas na casa dos seus proprietários. Então, quando eu estou dobrando uma toalha lá, ela tem esse lugar no coração dela dizendo assim, puxa, eu não estou dobrando simplesmente uma toalha. Eu estou Uhum. sendo responsável pelo cuidado da higiene, da desinfecção e não propagação de doenças através do banho e tosa na hora da secagem. Então, aí eu quero pegar exatamente tudo isso que você está falando com um ponto que é assim, a dona Carla sabe de tudo isso e desse propósito porque isso foi comunicado, dito, foi falado, foi explicado, ela faz parte. Ela não está só dobrando toalha, Isso. né? Então aí entra o papel da liderança de trazer para as pessoas esse engajamento, fazer com que as pessoas pertençam. Né? E aí Legal. entra um ponto que a Frene comentou aqui, voltando no ponto do contrário lá, que a pessoa chega e de repente começa a se comportar de uma maneira que não é a maneira adequada, porque tem uma fruta podre, né? E uma fruta podre apodrece todo o cesto ali. E aí entra um grande desafio da gente.
Eu vou voltar lá naquele ponto que eu falei, que a gente contrata pessoas pelo currículo, mas a gente Currículo demite pelo pelo comportamento. comportamento. Muitas vezes você vai ter bons profissionais, tecnicamente muito bons, competentes, o cara faz muito bem a tosa lá, né, no pet shop, mas o comportamento daquela pessoa é totalmente inadequado para aquela cultura. É uma pessoa que fofoca, é uma pessoa que fala mal, é uma pessoa que está sempre reclamando, é uma pessoa que de repente joga contra, fala mal da empresa, né? Isso é terrível para o negócio. Isso faz com que o seu negócio vá para o buraco. Então, assim, não tenha medo de demitir. Não tenha medo de demitir. Porque às vezes o que o restante do grupo precisa é que você tome uma atitude e mande aquela pessoa embora. Porque Para o você próprio sinalizar, né? sinalizar para o grupo que assim, o que você valoriza, esse é um símbolo Lá importante. lá no Pet Toalhas a gente tem uma cultura, né? Que assim, enquanto a gente estiver conversando com você sobre melhoria, fique feliz. Aham. Então, todo mundo que está lá sabe, se você ainda está sendo cobrado, se você está sendo desafiado, se você está participando de reuniões de correção, de alinhamento, se as pessoas estão pegando no seu pé, fique feliz que o seu emprego está garantido e você está caminhando para o sucesso. Se você fizer algo que a cultura já determina que não deve ser feito e ninguém Ninguém falar fala nada para nada. você, procure outro emprego que você é o próximo da lista. E isso não, você pode Você não ligar para precisa qualquer falar, um. não precisa Não, falar, isso é qualquer parte da cultura. pessoa que trabalha lá na empresa sabe isso, desde do Léo, que é o gerente, até o rapaz que ajuda no carro como auxiliar de carro, que começou semana passada. Todos eles sabem isso, é uma coisa que é falado nos corredores. Então, lá na empresa não tem aquele negócio, ih, o chefe. Eles não têm medo de entrar nas reuniões. Sim, e aí é um ponto, sabe, Gustavo, que é muito interessante, porque é isso que eu trouxe aqui, às vezes o restante da equipe está sofrendo por falta de uma atitude da liderança de efetivamente fazer uma demissão para salvar Coloca o o sinal resto daquilo do que é grupo. real. Sim, né? Então, às vezes a gente fica muito assim, não, mas eu vou mandar a pessoa embora, mas ela faz tão bem o trabalho. A gente, hoje em dia, não adianta a pessoa ter competência técnica e não ter competência comportamental. Porque a Mas falta da quem que, competência. quem que Ah, falou esses dias sobre isso? Que competência técnica, treinamento resolve. sim, você treina. Agora, competência Caráter e comportamental você tem que tal. desenvolver de outra forma. Claro que aí você tem a habilidade daquela pessoa, né? O conhecimento daquela pessoa, Sim. a habilidade, a atitude, mas você também tem o caráter. Porque o conhecimento e a habilidade você desenvolve com mais fácil. A atitude, que tem mais a ver com o comportamento dela, ou ela tem ou ela não tem, Então, né? Ou ela aqui, tem ou ó, não tem. já faz 1 hora E que que nós aí estamos aqui. caráter, não vamos nem entrar nesse ponto, porque aí caráter de negócio pega Esse daí não pesado. é nem. Meio Esse daí não é discutível. nem discutível. Isso Ai, aí, gente, esse é aquelas obrigação. assim, posso só fazer comentários aqui de quem está na live que eu estou vendo, porque eu não vejo, eu sei que eu não vejo todo mundo, né? Mas, nossa, a Márcia está aqui, lá de São Paulo, minha amiga. Essa Mila é Gente, despachada nas não, o internet, né? Márcio que trabalhou comigo lá no Pará. Gente, a galera do Pará entrou aqui pesado hoje. O Todo mundo Márcio querendo está aqui lembrar das também, histórias querendo de lembrar das implantação de cultura. histórias. Uhum. Olha, pense num desafio que eu tenho orgulho de falar assim. Foi muito desafiador, mas foi muito legal. Foi muito legal. E assim, ó, ali, ó, eu acho que isso é legal também. Quando a gente vê um profissional como você, Mila, que consegue manter tantos relacionamentos, claro que nem todos eles fazem parte do seu dia a dia, mas são pessoas que você carrega com muito carinho. Isso também faz parte da tua cultura individual como um profissional. E, Sim,
muitas vezes eu vejo, e aqui querendo pincelar sobre a implantação de cultura, as pessoas muitas vezes querem o objetivo, mas elas não entendem que para chegar lá é uma jornada de um tijolinho por dia. Uhum, sem dúvida. E hoje a gente tem muitas frases de efeito, né? Tem aquela assim, faça 1% melhor hoje, logo você vai chegar naquilo tudo. E elas funcionam e são aplicáveis. E nessa questão de cultura, quando a gente conversa muito com você e naquilo que a gente experimentou também no Pet Toalhas, nessa mudança de logo, nesse novo momento que a gente também abrangeu mais o cuidado no sentido de expressar realmente todos esses valores para fora também. Nós tínhamos muito isso interno, tínhamos com o Pet, mas essa questão de ter a coragem de sair para as redes sociais e dizer, nós somos uma locadora de toalhas, nós estamos preocupados. O que eu percebi, e eu gostaria que você cooperasse com a parte do conhecimento, não só técnico, mas da experiência dessas implantações. Que realmente, quando a gente constrói essa comunicação de uma maneira, como você falou, transparente e clara. Ou seja, a gente é verdadeiro e a gente fala realmente o que precisa acontecer, a gente vai obtendo esses engajamentos. Então, assim, como você vence? Porque muitas vezes a gente tá refém de uma cultura, a gente não quer mais ela, a gente já viu que precisa mudar, mas a gente não tem essa... Porque aquilo que você falou de competência individual, de vez em quando a gente é introvertido, a gente sempre fez daquele jeito, é uma cultura que era familiar e de repente acabou ganhando uma proporção maior. Como que a pessoa pode começar, assim, nesse sentido de, puxa, eu quero começar com algo, esse meu 1% hoje, o que poderia ser? Eu acho que o primeiro ponto é você ter a coragem de pedir ajuda, porque sozinho você não vai conseguir fazer. Né? E essa ajuda ela pode ser de várias maneiras, né? Então, por exemplo, eu vi você fazendo isso com várias pessoas que foram buscar um conselho profissional do seu negócio, da sua empresa, né? Para poder trocar. Alguém que está de fora que pode ver, pode perceber algum ponto que você não percebe. Né? Então, é claro que, assim, profissionalmente, isso é uma das coisas que eu faço nos processos de coaching de empresários. Né? Aí não estou falando do processo... desse daí. Então, não falo não no processo de cultura, de implantação de cultura, porque às vezes a trava disso está na própria mentalidade que a gente tem em relação ao negócio. E é claro que, assim, qualquer mudança, gente, qualquer mudança, ela é desconfortável. Tira a gente da zona de conforto. Né? Então, e nós temos uma tendência a voltar para a zona de conforto. Voltar, porque assim, a zona de conforto é um lugar que eu conheço. Né? Então, assim, a gente precisa entrar num lugar que a gente chama de zona de aprendizado. Que é assim, ok, isso me desconforta, mas eu preciso enxergar o que eu não sei que eu preciso mudar para poder ter outro resultado. Então, assim, porque se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz no meu negócio, eu vou ter o mesmo resultado. Eu quero um resultado diferente, quero expandir esse negócio, quero faturar mais, quero crescer, quero ir para outras regiões, quero abrir outra filial, eu preciso ter atitudes diferentes. Eu preciso ter uma nova maneira, eu preciso ampliar a maneira com a qual eu penso a respeito do meu negócio. Então, o primeiro passo é procurar alguém que você confia, seja um amigo, seja um colega, um profissional que você admira, um mentor, alguém que você possa trocar uma ideia para começar a abrir a sua cabeça. Né? Claro que aí tem várias outras ferramentas, né? Existem empresas que podem te ajudar a coisas específicas, né? Eu estou pensando aqui, lembrei da TAI, né? A TAI tem uma empresa que ajuda toda essa parte administrativa, que às vezes é um gargalo que influencia diretamente na cultura e que precisa ser trabalhado, e que você talvez não tenha a competência técnica para fazer, não sabe por onde começar, você vai precisar investir num profissional ou numa empresa, numa assessoria que possa te ajudar. Agora, o desenvolvimento pessoal
do dono da empresa, como pessoa, como empresário, é super importante. É super Porque ser importante. empreendedor, né, Mila, não é uma questão de você ter funcionários, de você ter uma porta aberta. Uhum. Ser empreendedor é uma questão de uma cultura empreendedora mesmo. É um Sim, pensamento empreendedor, são sinais, né? Os 3 pontos eu acho que aplica em todas as dinâmicas da nossa vida quando a gente fala sobre cultura. Ou seja, os sinais, os aquilo, símbolos, né, os os símbolos, os símbolos sistemas e os comportamentos. que vão construir isso. Então, voltando ali, peguei, vi, procuro alguém para mim começar uma conversa e Uhum, começo a clarear, porque se eu não tiver clareza, né? Se eu não tiver uhum. uma clareza do que eu quero e aonde eu desejo chegar e como eu posso chegar, eu não vou conseguir levar ninguém comigo. E sabe que a Manu está falando aqui, né? Bem isso, a empresa só cresce no tamanho do dono. Porque se não tiver uma mudança de mente, de mentalidade, mindset, mesmo ampliar isso, vai ficar do mesmo tamanho, né? Eu tenho alguns exemplos de clientes que passaram por essa situação. Às vezes a pessoa não conseguia enxergar como que ela podia expandir o negócio dela, crescer, ter mais clientes, né? Ampliar a produção daquilo que ela fazia, porque ela estava tão focada em fazer um operacional que ela nem enxergava que aquilo não agregava o valor necessário para o negócio. Que Hoje eu ela podia tava, delegar, colocar outra pessoa para fazer. olha que interessante, para ver como muitas vezes a gente está com um negócio em potencial, com clientes em potenciais, mas por ter uma cultura muito interna, ou seja, eu olho muito para dentro apenas e não olho para fora, a gente perde oportunidades. Hoje eu vi uma história onde um dono de academia, ele começou a fazer grupos de... Ai, como é que a gente chama? Trilha. Ah, Grupos de trilha. Então, organizava um grupo e no final de semana esse grupo ia fazer uma trilha com alguém que tinha experiência, faziam aham. boas ideias. Resumindo a história como um todo, dentro de pouco tempo ele teve um crescimento de 95% no número de alunos da academia dele. Uau. Porque ele instituiu uma cultura de criar grupos, ou seja, vamos criar ambientes saudáveis fora da academia. Uhum, Só que aquela demanda fazia com que as pessoas vissem que estavam precisando melhorar a sua forma e acabavam voltando e procurando. No uhum. Pet Toalhas também, quando a gente chegou aqui em Itapema, Que legal. a gente era pioneiro na questão de toalhas. Então, no primeiro cliente nosso, que é o Espaço Animal aqui de Itapema, a gente chegou para a doutora Fernanda e falou assim, Fernanda, ó, a gente tem um projeto, esse projeto fala que você não precisa mais lavar toalha no seu pet. E essa era a nossa abordagem. Era Aham. tudo que nós tínhamos, ó, nós sabemos que você tem uma questão, que você tem que lavar a sua toalha, e nós queremos resolver isso daí. Mas junto com isso, a gente foi percebendo que não era só lavar uma toalha, era Sim, cuidar para que aquela toalha não fosse. E de repente a gente percebeu que realmente a gente pode influenciar na cultura. sim. E para a gente caminhando para o final, Mila, que já deu 1h13 Eu o fico nosso. aqui. Você tem alguma coisa para fazer? Eu não tenho. Eu posso ficar aqui até. Eu estava pensando em, assim, descansar hoje, mas posso ficar aqui conversando com você. Eu também amo essa questão de empreendedorismo e principalmente a gente crescer, porque enquanto você estava explanando ali, eu lembrei de 3 ou 4 pontos que eu falei assim, cara, eu não desejo isso, mas o culpado de estar acontecendo sou eu. Então, preciso começar uma mudança, preciso desenhar uma estratégia, preciso melhorar. E eu vi assim que algumas questões de comunicação, de trazer clareza onde a gente quer chegar, vai resolver muitos pequenos problemas, muitas pequenas Isso, isso. circunstâncias que... Porque uma cultura bem estabelecida, se eu estiver enganado, por favor, Mila, me ajude. Elas muitas vezes potencializam situações. Sim,
Ou seja, uma cultura que ela é mais saudável, ela pega uma situação que era para ser o caos, mas por ter uma cultura que soluciona, uma cultura que aplica ou replica aquilo que é necessário, ela vai dissolvendo esses problemas durante o dia a dia e a gente, claro, sempre tem alguma ou outra coisa para resolver. Assim como uma falta de cultura, uma cultura equivocada, pega pequenas circunstâncias e transforma em algo gigantesco, que muito... Isso. E nesse lugar eu vejo, por exemplo, assim, a gente já teve conversas sobre isso, que é os parâmetros, a cultura ela precisa estar bem definida. E você comentou comigo, agora já não lembro se foi hoje ou se foi em outro dia, tá? A gente já estou meio perdido aqui. Sobre a questão do pensamento, que o pensamento gera uma atitude... Ah, sim. Perfeito. Que era isso que vou voltar lá na história dos valores, né? Que a gente falou. Tá, eu tenho um valor que é o que eu acredito. Que isso pode Legal. ser um acredito, desejo acreditar, é o que eu gostaria, ou é um valor mesmo. É algo que faz parte da minha crença. Por quê? Porque a gente tem um livro muito legal que chama Change the Culture, Change the Game, que fala exatamente sobre isso. Quando você tem... dentro de uma cultura, você tem crenças, que são a base dessa cultura, que é o que a gente é. É quem a gente é, é tudo o conjunto de tudo que a gente acredita como empresa. E o que a gente acredita é o que faz com que a gente se comporte de uma determinada maneira. Entendi. A forma como eu me comporto, culturalmente falando, dentro da empresa, pessoalmente, dentro da minha família, enfim, de qualquer grupo, vai gerar um resultado. Então, se eu quero mudar esse resultado, eu preciso mudar a forma como eu me comporto e eu preciso mudar, eu preciso mudar as crenças e a forma como eu me comporto, que vai gerar um novo comportamento. E para que eu possa mudar aquilo que eu acredito, então, eu como preciso é que ser eu instruído. faço? Isso, mas mais do que isso, Gustavo. Para eu mudar aquilo que eu acredito, eu preciso ter uma nova experiência. Porque a base do que Boa. eu acredito por causa de uma experiência que eu tive. Seja ela Boa ou ruim. de maneira isso. Boa ou Pode ser. ruim. Então, pode ser uma crença positiva, pode ser uma crença negativa. Olha que legal. Vou pegar um exemplo Assim, concreto. pode falar. Pegar um exemplo concreto teu. Você acredita que as pessoas são importantes para o teu negócio, certo? Certo. As pessoas sabem disso. Espero. Não, Sim. sabe. Quantas pessoas você teve que demitir na pandemia porque você não conseguia manter o negócio? Nenhuma eu demiti. Você não demitiu nenhuma pessoa. Porque a gente chegou no primeiro dia da pandemia e a gente falou, o último recurso que nós vamos mexer para manter o negócio aberto vai ser no número de funcionários e na carga horária. A gente não mudou carga horária, a gente não demitiu ninguém e como sinal que isso influencia, a gente acabou no final da pandemia tendo mais pessoas trabalhando para nós do que quando a gente começou. Ou seja, a gente cresceu durante a pandemia. Então, porque as pessoas tiveram uma experiência concreta daquilo que é uma crença, que é um valor, que é um símbolo da cultura da empresa. Que as pessoas são realmente importantes. E isso entendeu? É bem legal, porque assim, já tive experiências de trabalhar para pessoas e já tive experiência lá de ser o gestor de processos. E quando a gente consegue estabelecer símbolos, esses símbolos que vão marcando o nosso dia a dia, eles realmente constroem, porque é muito legal. Por exemplo, a gente já presenciei muitas vezes tá ocorrendo algum problema, seja um carro que quebrou na rota, seja uma máquina que está com um defeito, seja uma questão da energia elétrica que faltou e a gente lá... E por a gente ter vivenciado muitos momentos onde esses valores que a gente gostaria que fossem sempre efetivos no Pet Toalhas e que foram se transformando na cultura, as pessoas mesmo que já estão há mais tempo, eles falam assim, não, a gente já passou por isso. E a gente resolveu assim.
daí as pessoas chegam, que estão chegando novos, eles falam assim, não, isso não funciona. Eles falam, não, a gente faz isso há 15 anos. E a gente já mudou muitas vezes, mas essa sua sugestão já foi tentada e não vai funcionar, ou essa sugestão funciona porque nesse lugar, nesse outro lugar não funciona. Então, essa questão da cultura ser realmente importante no dia a dia é algo que eu acho que, como empreendedor, assim, todo mundo deveria contratar você, Mila, e fazer uma pesquisa de cultura na sua vida pessoal primeiro, para saber quais são os Sim. valores que a gente carrega e como isso influencia, e, se possível, também poder aplicar na empresa. A gente tem o privilégio de conhecer você e usufruir do teu trabalho e da amizade, com certeza. Ai, olha, é uma coisa que eu gosto muito, assim, e por isso que eu falei que eu posso ficar aqui falando por horas e horas, mas assim, eu acredito muito que pequenas empresas, né, podem se tornar grandes empresas quando elas têm um, um bom começo, uma estrutura firme, um bom alinhamento cultural, ajustes, às vezes, de coisas simples. Porque não são coisas grandes. Às vezes a gente pensa, fala assim, nossa, é uma coisa enorme que eu tenho que fazer. Não, faz uma coisa de cada vez. Onde é que está doendo mais? Onde é que é o maior problema hoje? Vamos atacar isso aqui? Resolve aquilo. Agora, comunica aquilo que está sendo resolvido para as pessoas e mostra que isso é algo novo e que vai gerar uma experiência nova. Um dos grandes desafios no momento, num processo de cultura também, é as pessoas acreditarem na mudança. Porque Boa. até que elas experimentem a mudança, às vezes leva um tempo. E aí, essa nova experiência vai gerar uma nova crença. E às vezes ela precisa ter uma, duas, três novas boas experiências para mudar aquela crença. Agora, e de novo eu volto. Quem é a pessoa principal e responsável por isso? Quem está na liderança, né? Então, pegando o teu gancho, Gustavo, o investimento, às vezes o investimento principal que a empresa vai ter que fazer vai ser no desenvolvimento desse líder. Seja você, dono, seja a sua equipe. E aí para isso, a gente pode conversar sim, né? Trabalhar um processo de coaching individual, trabalhar um processo de desenvolvimento de liderança da equipe, trabalhar um processo de team build, enfim, várias coisas aí que dá para a gente fazer e que não é tão complexo, né? E não é um investimento tão grande, mas é algo que dá muito resultado, que gera uma transformação mesmo. Não, Enfim, meu, assim, tem ó. muita coisa para fazer. Eu fiquei Agora, não espere que pensando as aqui que a gente coisas podia. mudem de um dia para o outro. Eu acho que, se a gente pudesse resumir, assim, eu quero construir com você esses pontos, assim. Aham. Eu queria fazer um bate-pronto, assim. Eu pergunto e você, né? Assim, cultura se forma ou se vive? Se vive. Se vive. Se vive. É, Mas se forma, a partir também você pode evoluir a cultura. ou seja, ela pode ser transformada por processos. Pode ser Deve, né? transformada, e deve ser transformada ao longo do tempo, porque as pessoas vão mudando, o negócio vai mudando, o mercado vai mudando, e você vai precisar evoluir a cultura nesse processo evolutivo do negócio. Porque se você A ficar com a cultura. mesma cultura, desculpa, se você ficar com a mesma cultura que você tinha e o mercado mudou e você não evoluir, você vai quebrar, né? Vide aí a última quebra do momento, Tupperware. Power. Tupperware. E a gente pode voltar um pouquinho mais, né? Kodak, Kodak, o que mais que né? a gente viu? Porque não As evoluir, empresas de não, táxi. sim, não evoluíram o negócio e não evoluíram a cultura. Porque a cultura era tão forte e tão arraigada que assim, não, a cultura vai nos sustentar mesmo diante das mudanças do negócio. Engano seu. Você vai precisar evoluir a cultura. E nessa questão cultural, eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista do Bernardinho e perguntaram para ele: por que você é tão mais maleável com essa nova geração
e você era tão bruto, tão exigente, duro, isso. Ele falou assim, é que a cultura da nossa época anterior permitia que eles fossem motivados pela pressão. Essa nova cultura e essas novas pessoas, elas são um lugar onde, se a gente pressionar, elas desmancham. Então, você precisa engajar de maneira diferente. Então, voltando naquele bate-pronto, então, cultura é o que é vivido, mas pode ser transformado pelo processo. Uma cultura, ela tem prazo de validade? Ela não tem prazo de validade, mas ela precisa estar sempre atenta com a realidade do mercado, com a realidade do negócio, do segmento, para que ela, se necessário, evolua. Então, ela, assim, ela não é eterna, ela é de longo prazo, né? Ela não se move tão rapidamente, porque precisa de mudanças profundas. E nessas mudanças profundas, eu posso começar com uma simples atitude? Claro, claro, uma simples atitude constante, consistente, que faça sentido e que você ponha foco, já vai ser uma grande mudança. O problema é ter uma mudança hoje aqui numa coisa, aí não continua. Aí muda outra coisa aqui, não continua. Muda outra coisa aqui, não continua. Ou seja, é melhor eu fazer menos da maneira correta por um tempo mais longo do que tentar mudar tudo de uma vez. Por exemplo, vou pegar um exemplo concreto. Você dentro da sua empresa tem um problema de disputa e fofoca. Identifica onde é que está o foco disso. Se necessário, demite a pessoa que é o influenciador negativo do processo e começa a estabelecer uma cultura de ajudar, de colaborar, de contribuir, de falar a verdade, de ser transparente. Mudou. Mas o exemplo vem da liderança. E daqui a pouco vai chegar um lugar onde a cultura, como a gente falou em algum momento, vai acabar fazendo com que as pessoas sejam adotadas por essa cultura, porque a cultura também adota. A cultura também adota. A cultura também se adapta, mas a cultura também daí expulsa as pessoas para fora que não estão fazendo parte daquilo. O meio vai... É natural. Meu Deus, Vila, é natural. Podia ficar aqui Nossa, assim, realmente muito tempo, né? É porque é um tema muito rico, né? E isso que a gente falou, a gente está falando aqui de negócios, de como alavancar negócios, mas você pode trazer isso mesmo para a cultura da sua casa. Que cultura que tem a sua família? É a cultura do marido e da mulher de ficarem brigando sobre deixar a tampa do vaso abaixada ou não. Então, qual é a crença que está por trás dessa briga? Eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? Se eu estou certo. Né? E aí começa. Daí né? você começa. No relacionamento com os filhos. Hoje a gente tem um desafio da cultura digital. Sim. Existe uma cultura sendo estabelecida por que não é mais uma cultura vivida só onde eu estou. Sim. É uma cultura influenciada pelo que eu acesso. Sim. E aí qual vai ser tudo bem, eu tenho esse mundo digital, mas que escolha eu vou ter para minha família, para os meus filhos? Eu vou deixar isso aberto e livre para a hora que eles quiserem terem acesso a qualquer coisa, conteúdo, ou eu vou estabelecer como pai e mãe uma cultura na minha casa, né? De um parâmetro, e uma cultura que às vezes assim, tá bom, eu tenho isso, é importante estar conectado, ter esse tempo, tarará, mas eu também leio. Eu também sento e converso, né? Tudo isso faz parte da cultura. Porque, de novo, volto no ponto. Aquilo que você acredita, que vocês acreditam como empresa, como família, como grupo, enfim. O que se acredita aqui? Como é que eu me comporto a partir disso que eu acredito? E que resultados eu tenho a partir da forma como eu me comporto? Resumindo, o CNPJ acaba sendo um conjunto de CPF. Sim, totalmente. Porque o que muda não é a empresa, são as pessoas. Eu não tenho como mudar a empresa. Porque você pode pegar a mesma empresa e dar na mão de pessoas diferentes,
com aquilo que você falou, eu gostei muito da parte sobre que cada filial tem as suas características muitas vezes, porque a empresa não conseguiu estabelecer uma cultura e daí Única. cada unidade, Acaba tendo a cultura departamento. daquela pessoa que toca aquele negócio, daquele gerente, Aí a daquele... gente tem aquelas questões onde um lugar as pessoas querem muito trabalhar, né? Eu quero trabalhar muito com aquele gerente, com esse outro eu não quero, não. Aham, sim. E isso acontece em tudo que é empresa. Então, assim, acho que o grande desafio é o desafio da liderança, né? É você ter Perfeito. pessoas que estão liderando o negócio, que estejam dispostas a encarar o desafio de ser o exemplo da cultura. Perfeito. E o exemplo da cultura é o exemplo da cultura vivida, não é o que eu digo, é o que eu faço. Olha, se a gente ficar com essa frase final e colocar ela no começo, assim, começasse a nossa live pelo final, eu acho que você resumiu bem. Estabelecer como liderança, que vai chegar muito naquilo que... Eu vou pegar a frase dele de novo aqui, que o Rony falou, né? Porque ele falou assim, como os líderes podem influenciar no aprimoramento ou na mudança da cultura da empresa, né? Sendo A exemplo. própria colocação dele já traz. A cultura é a manifestação concreta dos valores reais de uma instituição. Ou seja, Uhum, eles precisam viver com as atitudes, com os comportamentos, com os símbolos estabelecidos, com as uhum. escolhas, aquilo que é o desejo deles como empresa. Né? E, Agradecer. e ter a coragem de assumir isso, sabe, Gustavo? Porque às vezes as pessoas querem uma frase bonita ou querem comportamentos que são modernos, mas na prática não funciona se não viver. A frase defeito, ela só tem efeito quando ela se torna vivida. Porque Vivida. enquanto Quando as pessoas ela só está experimentam sendo isso. experimento, a gente hoje tem tanta acesso à informação, né? Você tem tantos cursos online, tantas ferramentas que podem ajudar a gente no desenvolvimento cultural da nossa empresa, mas se a gente como gestor, né? Você explicou muitas vezes, falou isso de maneira muito clara. Se a gente como gestor não tiver clareza e não estiver disposto a viver aquilo, não vai funcionar. Não mesmo. Então, a gente pode perceber que realmente cultura influencia no resultado da minha empresa. Quem sabe o resultado da empresa não está ocorrendo porque eu não tenho uma cultura que deseje aquele resultado. Isso. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Bom, Muito bom. Milita, muito obrigado mesmo. muito bom estar aqui. Privilégio O poder privilégio foi meu. conversar com você. A gente estava marcando já faz um tempo, né? Uhum. Não tinha dado certo. Como é que tá o vento aí em Porto Alegre? Por enquanto tá tranquilo. Vamos ver como é que vai ser a madrugada. Aqui estava mais ventandinho agora no final da tarde também. Vamos continuar orando para que seja só um passageiro Uhum. noticiário, né? Não seja algo que realmente se efetive e traga alguma consequência. Mila, muito Nossa, obrigado. olha, a gente tem. Eu tô falando que tem povo que na último minuto entra a Érica aqui lá de São Luís entrando na minha live também, né? Na nossa live aqui, olha só. Não, Meu perfeito. Deus, muito bom. Mila, você é muito melhor que eu nesse negócio. Você fala o nome das pessoas e não se perde. Eu fico pensando assim, eu vou falar agora, eu falo, não quero atrapalhar. Mas assim, ó, eu quero agradecer todo mundo que Muito entrou, todo bom. mundo que compartilhou. Se você foi impactado ou teve alguma informação que pode ajudar alguém, essa live vai ficar salva, compartilha Uhum. ela. Eu creio que tem informações muito preciosas aí, Mila, não apenas pelo teu conhecimento, mas pela tua experiência aplicada. Eu acho que a gente foi mas muito edificado nessa Que noite aí. legal, muito Quero bom. falar por mim, assim, verdade, tem situações que eu estava pensando assim, e frases pequenas que foram falando, eu falei assim, puxa, se eu fizer isso, nossa, se eu mudar essa atitude, se eu mudar essa cadeira de lugar, se eu mudar a posição da pessoa, né, Uhum. trocar as movimentações
pode trazer esse valor que a gente deseja tanto que as pessoas tenham e possa realmente mudar mesmo. Nossa, para Mila, muito mim foi um obrigado. privilégio, agradeço muito a oportunidade, né? Estou à disposição, se alguém que estava aqui quiser trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal, como que eu posso também ajudar o seu negócio aí, me manda um direct, a gente conversa, marca, se fala e vamos crescer. Eu acho que o objetivo é esse, né? Isso. Meu sonho é ver, especialmente Santa Catarina, bombar, crescer mesmo. E cada Isso pequeno aí. negócio faz a diferença. Perfeito. Mila, muito obrigado mesmo. Gente, Deus valeu. abençoe, querida. Amém. Vamos Obrigada. lá. Tchau para Tchau, você. tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.